Então, pessoal, nós estamos aqui no nosso Pet a Pet. Começamos aqui o nosso podcast especial para que a gente possa contar um pouco para vocês da Veterinária Volta Redonda, que nesse ano de 2022 está fazendo 15 anos. E nós estamos aqui com ele, o Bruno Freitas, o profissional responsável e que está à frente desse negócio aí, que é um case de sucesso nosso aqui. Nós queremos entender um pouco como que foi essa história, como foi essa trajetória, e vamos ter aqui um papo bem tranquilo, bem descontraído. Bruno, eu queria, antes da gente iniciar o nosso papo, né, falar aqui para quem está assistindo a gente, quem está ouvindo, se você quiser conhecer um pouco mais da Veterinária Volta Redonda, você acessa o site veterinariabr.com.br, também o perfil do Instagram, @veterinariabr, e tem também o TikTok, que é o Veterinária Volta Redonda. Bom, o WhatsApp, você tem o acesso com o link que está na bio, né, do Instagram, também no site, é fácil de acessar, fica na rua Capitão Benedito Lopes Bragança, número 80, no bairro São Geraldo, em Volta Redonda, a cidade que leva o nome da veterinária. Bom, já que esse ano a Veterinária Volta Redonda está fazendo 15 anos, senhor Bruno Freitas, a pergunta que não quer calar: vai ter baile de debutante nesse mês? Como é que acontece aí? O pior é que a gente... Não, antes de mais nada, né? Falar que é um prazer conversar com você sempre, né, Rafael? É fato. Prazer. As veterinárias da clínica gostam de gravar com você, é sempre muito tranquilo. Em relação à festa de 15 anos, para um veterinário a gente não pode falar em festa, né? Que a gente lida com os pets, e 15 anos para um gato ou para um cachorro Nossa! eles já são idosos, né? Já me arrasei. Bom, mas então vai ser um baile de velhinhos. Velhinhos, pets velhinhos. Bom, e é até um segmento que vocês cuidam bastante ali na veterinária, que daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais sobre isso. Bom, então, Bruno, tá aí. Já que você mencionou que 15 anos, né, um tempo de vida dos pets já mais idosos e tal, será que você consegue ter uma ideia, nesses 15 anos, de quantos atendimentos vocês já realizaram na Veterinária Volta Redonda? Gente, não tem como. Muito, né? Esses dias eu tava até tentando pensar quantas cirurgias eu faço por ano, mas é meio difícil a conta. Tem que chamar aquelas crianças geniais que estão indo no caldeirão. Bom, mas certamente está na casa dos milhares, né? Porque se você tem, se você atende pelo menos um pet por dia, né? Vezes o número de meses, vezes o número de anos, meus amigos, muito atendimento. Passou por muito Falando em bicho. relação à cirurgia, que fica mais fácil, que já Sim. restringe um pouco, a média é de 35 a 40 por mês. Então, se fizer Nossa, um por cálculo de mês. padaria rápido, vai dar um número bastante. Isso de cirurgia, tirando os atendimentos Sim, também, né? sim. E dos outros veterinários da clínica. Sim. Então, graças a Deus, a gente consegue fornecer uma qualidade de vida melhor para muitos pets. Mesmo nos momentos mais desagradáveis para eles, a gente tenta fazer que se transforme num momento um pouco mais suave para a família e para o animal, né? É verdade, porque quando você fala em veterinária, não é um parque, é um lugar para onde o tutor e o pet vão para que possa ser tratado, para que possa resolver um problema. Então, que essa permanência para se fazer o tratamento seja o mais breve e com a solução mais alta, né? Mais possibilidade de saúde possível, claro. Mas quando você fundou a veterinária, a gente precisa saber um pouco, saber de você, Bruno, porque é complicado nós falarmos de uma empresa que está fazendo 15 anos sem saber qual é o perfil do gestor por trás disso, né? Então eu queria que você me contasse quem é você, senhor Bruno Freitas, principalmente em que momento da sua vida surgiu esse amor pelos animais, de transformar esse amor em uma profissão. Isso é a parte que eu mais gosto de falar, porque
eu nunca tive dúvida na profissão que eu ia seguir na minha vida, desde muito criança. Eu ia falar de muito pequeno, mas pequeno ainda sou. Mas desde muito criança, eu sempre pensei em veterinário. Eu lembro quando eu fui fazer vestibular, eu estou formado há 16 anos, mais 5 anos de curso, então tem 21 anos atrás. Eu fui fazer o vestibular e tinha que escolher segunda opção e eu não tinha uma segunda opção, eu nem sabia que precisava escolher. Eu via amigos meus fazendo teste vocacional para saber que profissão seguir e eu achava aquilo estranho, tipo, como assim? A pessoa não sabe ainda o que vai ser. Você já tinha bem definido que era veterinária e ponto. Eu nunca, desde muito pequeno mesmo, desde jardim de infância, minha mãe conta que eu sempre falei que eu ia ser médico de bicho. Médico de bicho. É. E Bem depois que eu legal. descobri que era medicina veterinária, eu Sim. nunca tive nenhum plano B em outra profissão. Então, e durante os 5 anos de curso, eu sempre me dediquei principalmente aos pets convencionais, os cães e gatos. É, atendi bastante animal exótico também durante um período, que fiz estágio em zoológico, tudo. Sim. Mas o meu foco principal sempre foi os cães e gatos. Fiz estágio durante os 5 anos de curso dentro de clínicas. Então, assim, posso falar que a minha vivência, inclusive os pets que eu atendi no início da clínica, muitos já se foram, muitos são muito velhinhos já. E eu me sinto mais velho quando chega aqueles pets que eu lembro que eu deu fazendo a primeira vacina quando ele chegou filhotinho. E Caramba. hoje em dia ele tá lá já fazendo um tratamento mais sério, uma fisioterapia, com seus 16, 14, 13 Que, anos. que também é uma fase que indica que o pet foi muito bem cuidado durante toda a vida, né? Porque se ele chega aos 16 anos, ele está fazendo fisioterapia, mas ainda interage com a família, está alimentando, né? Tem condições de saúde ali perceptíveis, então mostra que... Eu fico com muito orgulho de falar nisso, que eu tenho muitos clientes desde o primeiro ano da clínica. Ah, isso é Mesmo que não legal. são com os mesmos pets, porque às vezes já se perderam no caminho, Uhum. com os novos pets que eles arrumam, eles continuam levando na clínica porque eles confiam na gente. A cliente número 1, a minha primeira cliente, ela continua frequentando. Hoje eu vi ela na clínica mais cedo. Então, Olha, que assim, legal. com os outros animais dela, a Filó, que foi a primeira, ela já, quando foi para a clínica, no meu primeiro dia de clínica aberta, ela já era uma cadelinha idosa, Aham. então ela ficou mais alguns anos com a gente, mas os outros pets que a Valéria arrumou depois, adotou, ela continua com a gente até hoje, fazendo todos os tratamentos com a gente, Ah. desde o primeiro dia da clínica aberta. Foi a primeira pessoa que entrou na clínica. Bruno, mas e o Bruno estagiário? Eu quero saber porque nós estávamos batendo um papo aqui, né? Conversando aqui nos bastidores, e um amigo nosso aqui, que é estagiário também, a gente tá falando, poxa, estagiário sofre, estagiário pena. E como é que foi o seu tempo de estágio? Porque, pelo que eu entendi aqui, você terminou a graduação, terminou a faculdade de medicina veterinária e pouco tempo depois já abriu a sua clínica, que é que nós estamos, o motivo de nós estarmos aqui. Mas o teu período de estágio não foi um estágio simples. Como é que foi? Conta pra gente. Não, isso muita gente pode até ficar desconfiado, fala, nossa, ele formou e já abriu a clínica um Aham. ano depois. Mas é assim, desde o primeiro período na faculdade, eu nunca tive férias. Assim, minhas férias eu ficava dentro de clínica veterinária o tempo Sei. inteiro. Então, é, era de janeiro a janeiro, eu estava sempre dentro de um hospital veterinário, de uma clínica veterinária. Assim que eu formei, eu já fui fazer uma pós em clínica médica e cirúrgica lá na Universidade Federal de Lavras. Então, assim, depois fiz fisioterapia, depois fiz medicina felina. Inclusive, de fisioterapia veterinária, eu fui de uma das primeiras turmas da fisioterapia do Brasil, porque ainda não Olha, tinha fisioterapia ó, aqui. eu nem tinha esse dado aqui. Caramba, que legal. A minha história assim, é bem intensa desde antes de eu formar. Já no final do meu curso, eu já fazia coisas que muitos outros veterinários formados ainda não fariam. É. Lógico, com supervisão do médico veterinário, Uhum. mas eu já sabia fazer, já tinha uma autonomia muito grande para em local de internação, já fazer as medicações, eu já tinha esse costume muito bom. Então, assim, tanto é que o meu primeiro paciente foi uma cirurgia, que é da Filó, da Valéria, que eu Ah, estava sim. contando anteriormente. Sim, sim. Ela entrou na clínica no dia que eu inaugurei, no dia que eu abri,
e era uma pincher idosa com tumores de mama. Nossa. Então, meu primeiro atendimento já foi um caso cirúrgico de uma cadela idosa. Então, já viu que eu estava realmente preparado para logo no meu primeiro paciente. Inclusive, ela, a tutora da Filó, é minha cliente até hoje. Então, assim, desde e ela nem notou que eu era tá recém-formado. Isso é muito importante. Só pela aparência, né? Porque agora eu já envelheci, né? Mas 15 anos atrás dá uma diferença considerável, Sim, né? com certeza. Mas o que eu percebo que foi a diferença é que durante o seu estágio, eu acredito que outros colegas contemporâneos seus, que estavam estudando ali mais ou menos na mesma época que você, não necessariamente na mesma sala, um período antes, um período depois, enquanto eles nas férias estavam lá curtindo e tal, estavam na praia, estavam, né, espairecendo, você ainda estava focado em continuar o aperfeiçoamento da sua profissão ali. Então não tinha intervalo para você nesse período. Você acha que isso ajudou a acelerar o seu aprendizado? Isso ajudou e pra mim não era sacrifício, assim. Igual eu falei, eu nunca quis ser Você outra estava coisa. focado, né, cara? E pra mim era tão divertido, eu não levava como um trabalho. Eu Entendi. preferia estar dentro de uma clínica veterinária, assistindo, acompanhando uma cirurgia, acompanhando os atendimentos, indo fazer atendimento do domicílio junto com o veterinário, do que de repente estar viajando, porque eu estava vivendo muito aquilo. Sim. Eu não falo nem que era focado, eu estava realmente curtindo aquilo que eu estava vivendo. O meu lazer era estar dentro da clínica Era veterinária. o teu prazer Então ali, não né? chegava a ser sacrifício, assim. Eu falo, até hoje em dia, às vezes eu me policio porque fico trabalhando muitos dias seguidos, sem folga final de semana. Aí eu tenho que, às vezes, tentar me desligar hoje em dia um pouco para ter um momento diferente do que a clínica. Porque a gente vive muito isso, né? Eu tenho que focar nisso. Então você é focado demais no trabalho hoje em dia, a ponto de ter dificuldade de desligar. Por exemplo, você está lidando com um caso, tratando de um paciente, uma cirurgia que está para acontecer. Você vai para casa, aquilo está na sua cabeça, você fica pensando nisso. Fico. Inclusive, eu planejo antes. Eu vejo pela agenda, quando são cirurgias eletivas, né? Que a gente agenda. Eu já sei o que vai ter amanhã e eu já sei qual vai ser o grau de dificuldade, o que eu posso esperar de alguma intercorrência durante o procedimento. Eu já penso antes, já visualizo antes como vai ser a cirurgia. Entendi. E isso já acontece meio que automático. E outra coisa que eu consegui, junto com a Carla, que é minha esposa e minha sócia, desde o primeiro dia da clínica também, desde antes que a gente, na obra da clínica, a gente já estava junto ali, quebrando o chão, arrumando as coisas para tentar economizar com mão de obra. Então, desde antes da clínica. Mas a gente é muito focado em capacitar a equipe que está com a gente. Sim. Então, isso alivia bastante e cria-se. Ontem eu estava numa reunião na clínica à noite e uma das coisas da reunião, das pautas da reunião, que ficou decidido já também, foi que criamos um novo grupo com os novos veterinários que entraram para debater os casos clínicos do dia a dia. Certo. E a gente falou muito em pensar mais antes de fazer uma receita, pensar mais, porque às vezes tem um pós-cirúrgico de uma castração, poderia ser a mesma medicação para todos, que é pós-cirúrgico de castração, mas cada paciente tem uma necessidade mais específica. Então, isso tudo foi conversado ontem e a gente vai cada vez mais pensando, e isso divide um pouco a responsabilidade minha. Muitas vezes eu fico só acompanhando o grupo e vendo o que eles estão debatendo, o que eles estão falando, e enquanto eu estou dando razão para todo mundo, eu fico só assistindo ali mesmo e acompanhando. E eu gosto de ver que às vezes eu estou de folga num domingo e as veterinárias debatendo de algum caso que elas também nem estão na clínica, mas é porque todo mundo, diferente de algumas outras profissões, a gente não tem como fazer um atendimento hoje, amanhã eu tô de folga, não vou nem saber se o paciente está bem, se não está. É como o médico veterinário, ele tá ali em função do paciente. Então, com certeza acontece aquele momento que você está em casa, está no momento do descanso, e de repente alguém te manda uma mensagem de um paciente que fez uma pergunta na rede social dele, falando, nossa, poxa, meu pet está prostradinho, ele comeu uma coisa que não fez mal, o que eu falo e tal. E acaba que o médico veterinário ele fica um pouco
ligado nesse plantão. Claro que não pode estar sempre assim, senão descuida da saúde, da própria saúde, não vai ter a saúde ali intacta para poder cuidar dos pacientes também. Mas entendo a posição. Agora, é interessante falar isso porque para dar o recado para o estagiário aqui, né, estagiário? Então, olha, tá vendo? Olha o ponto que chegou depois dos 15 anos, como que foi o estagiário aplicado. Então você tem que se aplicar também, claro, né? Bom, Bruno, eu até entendo essa questão porque o imediatismo hoje, né, pela tecnologia, pelas redes sociais, é que o profissional que está se formando, né, que escolheu a carreira da medicina veterinária e já quer sair da faculdade já bombando, já com a agenda cheia de clientes, de pacientes e tal, de cuidar, de fazer um nome, muitas das vezes já não planta desde o início da faculdade essa dedicação permanente, né? Você tem visto isso? Eu acho que em todas as áreas, né? Não é só na medicina veterinária, não. É, né? Eu acho que em praticamente todas as áreas está tendo esse problema, porque, igual você mesmo falou, o imediatismo está muito grande e as coisas não são tão rápidas assim. A clínica demorou 5 anos para ela girar financeiramente. Então, 5 anos. no quinto ano em diante que a gente começou a tranquilizar um pouco, assim, a conseguir ter uma vida extra Então clínica no teu também. aniversário de 1 ano de clínica, você não sabia se ia ter o aniversário 2, né? Não, não. Os primeiros 5 anos dava para pensar Caramba. em desistir. É, Dava para pensar porque é, juro de banco, a falta de saber, de conhecer a parte gerencial, administrativa, é. mesmo a Carla já sendo administradora, gestora RH, o negócio veterinário é muito mais complexo. A gente abriu com pet shop, com banho tosa e clínica veterinária. Então a gente tinha os serviços médicos, serviço de estética animal e um pet shop que é loja de varejo. Então, Uhum. assim, são três empresas diferentes que você tem que saber gerenciar em uma só, isso sem experiência. Então, é uma grande falha da maioria dos veterinários no Brasil afora, Uhum. é porque a gente só aprende a parte técnica, né? Hoje em dia, inclusive, mesmo a gente já estando funcionando muito bem a parte administrativa, eu tenho me envolvido com uma equipe maior de veterinários, eu consigo ter mais tempo para me envolver mais na parte gerencial junto com a Carla. Estou fazendo uma pós agora em serviços veterinários, gestão de serviços veterinários, Nossa, bem específico, né? muito, muito A vantagem específico. da pós-graduação é isso, né? Você poder escolher um ramo que é importante para você, que vai agregar informação ali, que vai fazer uma diferença no seu negócio. Puxa vida, uma pós tão específica assim, não deve ser todo veterinário que faz esse curso, Não, não. e é um network enorme, porque a turma tem 37 veterinários ou gestores de hospitais De veterinários, vários e lugares. é de Salvador a Curitiba, assim, tem de todo lugar do Brasil, tem gente no curso, e a gente vê a vivência de cada um nos grupos de trabalho, na hora dos exercícios, das dinâmicas, a gente começa a entender e ver que os problemas são Os iguais em todos os problemas são lugares. os mesmos, né? É o compromisso do veterinário que faz parte da equipe com plantão, é uma forma de estar. As relações interpessoais dentro da clínica em uma equipe, né? É o tipo de concorrência que a gente tem. Sim. Os problemas são a parte dos impostos, os problemas são iguais no Brasil inteiro. E a diferença é como você lida com o problema, né? É, Eu não é que eu não me preocupe com o problema, é que o problema para mim já faz parte da vida, assim, é, eu já sei que eu acordo de manhã para resolver o problema. é. Então deixa de ser um problema, né? É. Já faz parte do, Só do tem dia a uma dia ali. coisa nessa rotina que não é problema. É o amor do doguinho. O Isso aí. bichinho, cara, o bichinho, quando ele olha, aquele olhar, eu não sou veterinário, Mas você passa lá na clínica, mas você vê lá na eu passo lá internação, e tal, eu vejo, mas gente, quando você olha a carinha daquele bichinho, você fala, caramba, eu tenho que fazer tudo que está ao meu alcance para colocar ele animadinho de novo. Poxa, é impossível você olhar e você não se envolver Eu emocionalmente, sou né? suspeito para falar porque eu falo que medicina veterinária é a melhor profissão do mundo. Para mim então é a minha opinião. E realmente a gente é, esse é o encantamento da medicina veterinária. A gente É. lida, às vezes eu atendo um dog alemão de 60 quilos, depois vou vacinar um gato filhote de
meio Que quilo. mal cabe Assim, na mão, assim. então a gente vai. Não tem rotina na medicina veterinária. Eu posso fazer as mesmas cirurgias todos os dias, mas são em animais diferentes. Então a mesma cirurgia vai ser diferente todos os dias. Uhum. Então não tem rotina. Não, É. não é igual um trabalho de fábrica, que às vezes você faz aquele trabalho manual, que você já sabe que você vai trabalhar 6 horas por dia, e 6 horas tirando os intervalos, tal, o resto está fazendo exatamente aquilo. Na veterinária é impossível eu planejar alguma coisa do meu dia. Agora, quando logo no início a gente falou, estamos, né, Volta Redonda, veterinário Volta Redonda, eu fiquei matutando isso, veterinário Volta Redonda, veterinário Volta Redonda, por que você decidiu colocar o nome da cidade na sua clínica? O que que te incentivou a fazer isso? Então, há 15 anos, um pouco mais de 15 anos, que foi antes de abrir a clínica, eu estava decidindo como que ia chamar. A Uhum. maioria das clínicas veterinárias tem algum nome mais lúdico, mais fofinho, e, É, e se com mistura algum muito. item em inglês, né? E se mistura muito na hora das pesquisas, ainda não tinha toda essa tecnologia que a gente tem para o Google, mas o Google já existia. Sim. E eu tinha muita cara de criança ainda, recém-formado. Babyface. Aí eu falei, eu preciso de um nome mais sério que passe aquela impressão de uma clínica médica É. real. E Mas, uma mas, coisa mais fácil de pesquisar e as pessoas encontrarem. Bruno, mas eu tenho que te interromper nesse momento para poder falar. Apesar da sua aparência ser mais jovem, o teu senso de responsabilidade já se demonstrava ali aplicado desde cedo, né? Porque, Ah, veja bem, poxa, logo no seu primeiro paciente, você já pega e já faz uma cirurgia. Algo é extremamente delicado. Aquilo que você estava acompanhando nos seus estágios desde o início. E logo no início da clínica, você já pega um caso desse, com a clínica já com o nome da sua cidade, então você transmitiu a responsabilidade que você já sentia dentro de você mesmo também, né? Não, é, vamos mas combinar, eu né? já sentia, mas e quem não me conhece, como Aí quer então saber você disso? tinha que Então transmitir tinha que isso. tentar transmitir o que eu Entendi. sentia para os outros também, para não me interpretarem de forma diferente, né? Não, Sim. não me pré-julgarem antes de conhecer. É. E com isso facilitou muito, porque as pessoas que pesquisam no Google, que estão precisando de veterinário, jogam veterinário em Volta Redonda, eu pagando ou não, o Google vai aparecer veterinário Volta Redonda por É. conta do É. nome, né? São muitas palavras-chave ao mesmo tempo. Então isso até hoje já me ajuda bastante. Então, quando você. Teve um momento que você citou que quando, ali nos 5 primeiros anos, né, começou você e a sua esposa, a Carla. E tinha mais alguém que ajudava vocês É, nesse caminho? a fundação da clínica ela não existiria se não fosse os meus pais, principalmente o meu pai, Uhum. que sempre foi um incentivador e era o único que já era empresário há muitos anos. Então, era o cara que sabia muito mais do que a gente, onde a gente deveria seguir, ajudava muito nas compras, nas contas. Sim. Ele fazia muito essa parte gerencial ali do início. É, Se não tivesse ele ali, eu não sei como que ia ter andado nesses. Se eu ia demorar só os 5 anos ou ia ser muito mais para eu conseguir fazer a roda girar de verdade, né? É. E uma coisa que ajudou muito também foi a perseverança, que a gente tinha um horário estendido, diferente de outros consultórios da época. E mesmo sem movimento, eu ficava lá até a hora que eu tinha planejado, todos os dias. Compromisso, né? Não, eu falava, não, tá marcado para fechar às 9 da noite, vamos fechar às 9 da noite. E atendia às vezes de manhã e ficava até 9 horas da noite. Mas se o planejado era isso, e cada vez que o movimento ia aumentando, eu tinha a percepção, foi até uma dica que o meu irmão me deu uma vez conversando comigo, muitos anos atrás, foi que para gerenciar uma empresa, o importante é saber a hora de passar a marcha, ele fez uma alusão com o carro, que Uhum. às vezes a empresa vai mostrar que precisa reduzir, que precisa passar para frente. Então, a gente preparou a clínica já pensando sempre positivamente de que viria o movimento. Quando começou a aumentar um pouquinho o movimento, eu já quis contratar alguém, mesmo sem ter o dinheiro para aquilo ainda assim, ia fazer falta aquilo naquele momento. Mas se eu queria ter um movimento na clínica, se o movimento viesse, eu tinha que conseguir atender. E Sim. só eu e a Carla a gente não ia dar conta. Uhum. Então não adiantaria eu esperar fazer uma divulgação, uma publicidade, um marketing, um movimento chegar e a gente não atender do jeito que deveria ser atendido. A pessoa não volta. Então a gente se preparou
antes do movimento chegar, mas já contando com esse movimento. E graças a Deus chegou. Poxa, fantástico. E hoje a gente olha, né, e observa que pelo histórico, todas as etapas elas tiveram um gatilho, um motivo de acontecer. Quando que começou a internação funcionar como está, a fisioterapia, a parte cirúrgica propriamente dita, né, os exames e tal. Bom, mas você tinha falado comigo aqui nos bastidores, né? Que você tinha até um office boy, mas que não era bem um office boy. Era isso mesmo? Não, então era nesse início, era o meu pai, ele controlava as contas todas. Ele era um office boy. Office pai. Um office boy. E ele segurava também a onda na hora de a gente Que comprar legal. mais equipamento. Ele Sim. já tinha noção de como De que fluxo de tava, caixa e tal. a conta que tava no banco ali, como que ia ser, se ia dar para pagar, se não ia dar, o que que dava para comprar, o que que não dava. Então ele foi o cara que puxava a gente pro chão. Eu sempre fui muito sonhador, né? Eu sempre fui muito inquieto e eu preciso de ter um fiel da balança ali. Hoje em Agora, dia é a é, Carla já era desde essa época, mas foi aprimorando mais. No início foi muito meu pai. pois é, eu fico pensando da Carla que hoje que tá ali junto contigo todos os dias e tal, todos os momentos. Você acha que você chegaria hoje aos 15 anos se não tivesse ali a sua companheira ao seu lado nesse tempo aí? Impossível. Não dá não? Não, sem chance. Essa pergunta foi exclusivamente para que o Bruno possa fazer uma média com a Carla. Tá bom, Carla? Então, nosso abraço aqui para você. Mas o Gente, pior é que ela sabe. Ela ela sabe que sabe, realmente ela não daria. sabe. Bom, mas, Bruno, quando fala de 15 anos e fala de pet, acabou que você citou um dos primeiros pacientes. E, puxa, você passar realmente por pacientes que você atendeu desde filhote até a vida adulta agora, depois dos 15, mexe um pouco. Como é que é isso? É muito, não sou nem eu que estou atendendo mais, é a Porque a equipe tá Tatiana lá da grande, clínica, a né, equipe tá Bruno? maior. A equipe tá Aí eu passo grande. às vezes no corredor para ir pro centro cirúrgico, eu tenho mais operado do que atendido. Aí eu passo no corredor da clínica, olho dentro do consultório e tem algum paciente que eu não vejo há anos. Aí eu Aí dá aquele entro, choque, né? aí eu falo, gente, não é o fulano, não é possível. Aí é onde a gente percebe que tá ficando velho, né? Caramba. Que a Agora, gente também tá ficando velho. estamos. Mas o nosso relógio biológico não precisa ter pressa, né? Não precisa ir tão rápido assim. Ah, Bruno, uma coisa que me marcou uma vez quando eu bati um papo com você, logo que a gente começou a trabalhar junto e tal, você comentou comigo sobre a experiência do cliente. E eu observei até que alguns pacientes, alguns tutores, quando chegam para poder ser atendidos, eles querem tomar alguma coisa, até o refrigerante tem a marca da clínica ali e tal, personalizada. Como é que surgiu esse cuidado e essa atenção com a experiência do cliente que hoje é uma coisa que você preza tanto? Desde quando eu abri a clínica, não se falava muito ainda em experiência do cliente com esse nome, Mas no início você já mas tinha essa percepção? desde o início eu sempre fui muito focado nisso, mas muita coisa eu não sabia ainda, fui melhorando durante o percurso, Aham. porque a gente vai percebendo as necessidades também dos clientes. E não tinha muito esses nomes. Depois uns anos atrás, eu comecei a fazer cursos de experiência do cliente e comecei a ver que muitas coisas que eu já fazia tinha nome, né? Já existia Ah, sim. e tinha um nome específico e eu fui melhorando a técnica. Hoje em dia, Customers, browsers, clouds, clouds. aí Já tinha assim, já tinha uma linha uma fórmula, uma determinação. e a gente espelha muito nas empresas fora da veterinária também, né? Porque Uhum. a gente está falando de uma experiência por completo. É. Tem que ser positivo. Ninguém leva no veterinário se tá 100%. Até quando leva para estar 100% é para tomar vacina, que é um momento traumático, que vai tomar injeção e ninguém gosta de tomar injeção. Sim. Então tem que tentar ter algumas técnicas ou tornar o ambiente da nossa clínica o mais agradável possível para quando os clientes chegarem lá ter uma experiência. Eu falo que a gente não domina o que acontece na vida do cliente da rua para fora, mas entrou na clínica, é nossa responsabilidade que ali seja o mais próximo de um oásis para o cliente, né? Tem que ser o mínimo de trauma possível. Sim. Tem algumas Sim. coisas que eu converso com as veterinárias que
que é assim, vai fazer a consulta e o animal vai ter alguma aplicação, alguma injeção de anti-inflamatório, do que seja, para deixar para fazer por último, porque aí a gente consegue ter uma experiência do paciente melhor, inclusive a do cliente também, porque ele vai levar aquela injeção, mas já vai sair logo em seguida. Então ele tem um Então, reforço positivo ali. Se ele leva a injeção logo no início da consulta e fica na mesa ainda, aquela mesa fria de inox, o animal fica muito mais ansioso até o final da consulta. Então, sim. são alguns detalhes que não custa nada a gente pensar. A maioria das ações de experiência do cliente ou são de graça ou custam bem pouco. Então, não custa a gente Tá. pensar mais nisso, né? Só pensar nos detalhes, né? Tá muito ligado na empatia, né? Da gente se colocar no lugar do cliente, né? E também por percepção, por observação, também o comportamento do pet também, né? Exato. Agora, ali, quando a gente fala de pet, a gente tá falando de cães, gatos, agora, animais exóticos. Que animais exóticos costumam aparecer ali na clínica ali, que já passou durante esse tempo? Eu já atendi há alguns anos atrás muito porquinho da Índia, coelho, Coelho, né, hamster, cara? jiboia, já foi alguns. Jiboia? Não, aí deve ser. Já coletei sangue de uma jiboia para fazer exame de sangue, de Caramba. rotina. Não, não, não. Exame de rotina ainda. E como é que Esse que era colhe um exame de. Como é que colhe sangue de uma jiboia? na parte de baixo dela. Não é tão simples assim, mas também não é tão complexo. Mas o mais complexo disso é não ter medo. Não, o mais Porque complexo é saber o lado de baixo, né? Qual que é o lado de baixo? Depois tá assim. Não, Tem um dá pra ver detalhe tranquilo, tem. Dá nas pra ver, tem uma escamas e tal, dá pra profundidade ver. ali, dá pra sentir, dá pra sentir. Hoje em dia a gente tem a doutora Gabriele, que é a que tá fazendo todos esses atendimentos. Ela tá, inclusive, na pós dela de pets exóticos, né, de animal silvestre. A doutora Gabriele Velasco, não é isso? Gabriele Velasco, Sim, ela sim, é sim. quem tá responsável por todos os pets não convencionais, que hoje em dia é dito. Sim, que estão cada vez virando mais convencionais. Tem alguns que já estão muito pet mesmo, assim, que Aham. já estão deixando de Já ser. pega jiboia, já coloca na cabeça, vai embora. E aparece muita ave também. Tem bastante coisa. Tem É, bastante animal não convencional que a gente atende né? também lá na clínica. O jabuti, né? Jabuti, É, cágado. Sabe a diferença? Jabuti, cágado, não, tartaruga? não sei, mas eu Isso tinha, fica pro próximo podcast. mas eu tinha visto uma vez que uma foto que atendeu um tigre d'água, né? Que É um cágado. é um cágado, então. Um tigre d'água é um cágado. É. Cara, que barato. Nossa, eu não manjo, gente. Eu só amo pet. O meu, então, inclusive, nossa vida, já está aproximando dos 13 anos. Eu tenho até uma pergunta aqui, vou aproveitar o bate-papo aqui para já fazer uma consulta de uma vez, né, gente? Fazer aquele momento. Bom, mas tem a partir do momento, Bruno, que você começou a falar sobre a especialidade, já que a gente citou da doutora Gabriele, que cuida especificamente dos animais exóticos, me fala um pouquinho da sua equipe, né? Porque então, pelo que eu estou observando, cada membro da equipe cuida de uma área específica, não é isso? Isso. A gente tem os efetivos, os que são diretos nossos Uhum. ali. Tem a doutora Tatiana, que é a diretora clínica lá da clínica hoje em dia. Doutora Tatiane Tatiana Carpenter. Carpenter. Tatiana Carpenter. Ela é responsável pela clínica geral, imagem, ultrassonografia, raio-x e a maioria dos problemas de pele mais comuns do dia a dia a gente também passa para ela. Os gatos, ela gosta muito de medicina felina, ela atende Caramba, problema de praticamente pele, todos os né? gatos. Ela se dedica bastante aos felinos, então ela estuda muito essa parte, atende muito essa parte também. Tem a doutora Gabriele, que além de clínica geral, ela atende a clínica de pets não convencionais. Sim. Tem a doutora Ana Lavinas, que é a fisiatra da clínica, é formada em fisioterapia veterinária, então ela é uma fisiatra, além de ser clínica geral também, cuida da internação também, e ela é responsável pelo nosso setor que chama Mundo à Parte, que é a fisioterapia veterinária, que é uma franquia que tem dentro da veterinária Volta Redonda. E que é a maior franquia, a maior rede de fisioterapia veterinária do mundo. Não, O Mundo à Parte, eles têm, não, até o não. último número que eu sei, eles têm 109 unidades em 9 países. Ah,
Aí a gente precisa dar uma pausa e repetir esse trecho no tom de locutor de supermercado. A maior rede de fisioterapia veterinária do mundo. Que não é pouca É coisa, uma né? franquia Não dos tem duas fundadores. franquias dessa Não, por os aqui, cara. fundadores são dois médicos veterinários, o Uhum, Gustavo Vicente e a Jenny, esposa dele. É, um é neurologista, o outro é ortopedista, veterinário, sim. e eles criaram essa franquia da Mundo à Parte. Começaram pequenininho também, em poucos anos. Agora eles estão, se eu não me engano, são 109 e eu acho que eles estão já em 9 países. Eles estavam em 8, mas eu vi ele anunciando na rede social esses dias mais um país. Então é a maior do Então, mundo mesmo, é o né? maior do mundo mesmo. Inclusive saíram até na pequenas empresas, grandes negócios, agora semana passada. Eles estão gigantes. E em Volta Redonda a gente tem uma unidade Mundo à Parte, que é essa franquia, dentro da veterinária Volta Redonda, sob a responsabilidade da doutora Ana Lavinas. Agora, Bruno, já que a gente já está falando do mundo à parte também, é claro que também tem algumas outras especialidades, né, dentro da clínica, mas né, já aproveitando o gancho aqui, a, como que funciona essa, essa unidade do mundo à parte? Porque quando se fala de fisioterapia veterinária, não é a mesma coisa que na humana, né? Você tem alguns equipamentos até que são semelhantes, mas como que funciona? Para que serve? Por que você trouxe isso para a veterinária Volta Redonda? A gente tem como propósito nosso é cuidar cada vez melhor dos pets, Você se formou desde em lá de fisioterapia trás. animal também, então você já está um pouco mais ligado nisso, né? Ela serve para muitos casos. A gente consegue melhorar pós-cirúrgico imediato com fisioterapia hospitalar para animal internado, que é um diferencial nosso também ter a fisioterapia hospitalar nos animais da internação. Isso ajuda a recuperar melhor, mais rápido? Diminui edema, dor, o animal recupera muito mais rápido. A aplicação de laser em feridas para melhorar, acelerar a cicatrização. E tem os equipamentos todos de uma fisioterapia humana. Tem é, laser, ultrassom, magnetoterapia, fototerapia. Tem Não, muita não, coisa. é chique, né, Tem gente? É todos os chique. equipamentos a gente tem. Caramba. E agora, não é um equipamento de baixo investimento também, né? Não são? Não, não. Foi um, Aí é onde a Carla fica me puxando, né? foi um investimento alto, né? Não, mas do Agora, jeito que a gente trabalha, tá tendo recompensa, sim. e traz um retorno rápido, que eu fico imaginando, o gatinho, o cãozinho ali, ou até o pássaro que seja, em uma outra unidade que ele estaria, em uma internação, depois da cirurgia, do tratamento, ele fica ali, né, tomando soro e tal, recebendo os cuidados, ele vai melhorar, mas ele vai melhorar em uma determinada velocidade. Agora, quando ele recebe uma fisioterapia hospitalar durante esse período, a recuperação com certeza gera um resultado diferente, né? A gente consegue reduzir muito o sofrimento, porque reduz dor principalmente. Então, saiu de um processo cirúrgico dolorido, que a anestesia já está saindo, ele começa a sentir dor. Se a É. gente já entra com alguns equipamentos que a gente vai reduzir os sinais da inflamação logo de cara, a gente vai reduzir a dor. Então, isso já ajuda bastante, tirando que vai acelerar o processo de recuperação. E isso dá uma diferença gigante, assim, eu percebo no dia a dia dos pacientes de dentro da internação, eu vejo isso. E eu já vi também a doutora Ana fazendo em ave. Eu passei na sala da Mundo à Parte, tava lá dentro do aparelho de magnetoterapia, eu olhei, tinha uma maritaca lá dentro, isso eu nunca tinha visto. Barato. Nos meus 20 anos de veterinária, 16 de formado, eu nunca tinha visto fazer fisioterapia em ave. Vi tem poucos meses atrás. Agora, já que a gente mencionou aqui a equipe, né, e a unidade do mundo à parte, que é realmente um mundo à parte ali de tratamentos, equipamentos, a sua equipe médica, você e os outros médicos veterinários, eles precisam ter um retorno rápido, é, é,
de saber o diagnóstico, de fazer um diagnóstico, né, baseado em exames que dê uma resposta rápida ali de como que está ali a urina, como que está o sangue do animal e tal. E eu vi que vocês têm uma unidade de análise laboratorial própria ali, né, de uma marca e tal, famosa, que eu não me recordo o nome agora, você vai saber me falar melhor, mas que consegue dar um diagnóstico muito mais rápido, muito mais preciso. Como que funciona? Isso foi rápido de você trazer para a veterinária durante esses 15 anos? Foi logo do início ou demandou um investimento aí? Não, isso foi, acho que um dos primeiros investimentos mais altos da clínica foi com esse equipamento. Eu fui num congresso e nas feiras que tem nesse congresso eu estava já focado em tentar comprar um equipamento de hematologia, fazer um hemograma em tempo real, para agilizar, já que a gente tem um horário mais estendido, com internação funcionando direto 24 horas. Isso era muito necessário. A gente tem o suporte de um laboratório terceirizado que passa para buscar exames com a gente 2 vezes por dia na clínica, alguns exames mais complexos, e tem o equipamento da IDEX, que você estava tentando lembrar a marca, IDEX, e foi o da IDEX porque é um equipamento 100% americano e que entre os que eu vi desses automatizados, ele é o que tem maior precisão, uma assessoria de manutenção muito boa, muito rápida e equipamentos mais seguros para a gente também, como é tudo automatizado, a gente não ficar sem confiar no exame que a gente vai ter. Não, E o da IDEX é o mais confiável, é usado no mundo inteiro. Eu já viajei para vários outros países, eu sempre visito clínica veterinária. Em todos os lugares que eu vou, os aparelhos que eles têm são da IDEX também. Então, isso mostra que a gente está realmente com os melhores equipamentos. Aí faz o hemograma, a parte de perfil hepático, renal, glicose, faz tudo. Se eu não me engano, o hemograma fica pronto em 12 minutos e um perfil hepático e renal fica pronto em 8 minutos. Poxa, é rápido. Não, Então vamos pensar que eu brinco que é mais rápido do que na Unimed. Porque é um exame rápido em questão de alguns momentos ali você, a sua equipe, consegue ter uma ideia do que vai ser necessário ali para fazer, para aliviar, diminuir o sofrimento do pet, também do tutor. E também alguns outros exames que tem, né, Bruno? O raio-x, o ultrassom também, tudo isso compõe o material ali da sua equipe para você ter um diagnóstico mais rápido, não é isso? Até pelo imediatismo que todo mundo tem hoje em Imediatismo, dia. pô. Quando eu formei, no primeiros 2, 3 anos da clínica, tinha uma veterinária do Sul Fluminense inteiro que fazia ultrassom. Então, às vezes, eu tinha ultrassonografia uma vez a cada 10 dias e demorava para ter o laudo. Nossa. Exame de sangue, eu coletava o sangue para fazer um hemograma, eu mesmo ia nos laboratórios humanos aqui de Volta Redonda, aí colocava para rodar, 2 dias depois eles me passavam o resultado, eu ainda ligava para o laboratório para conversar com o biólogo, que era o dono do laboratório, para ele ver a opinião dele também. Mas um hemograma simples eu demorava 48 horas. Agora, até se meu equipamento da IDEX estiver em manutenção e eu coletei um sangue de manhã, com o laboratório terceirizado que a gente faz, no mesmo dia ela já me passa o resultado do exame. Então, ou vai ser no mesmo dia, ou no dia seguinte, ou na mesma hora. Então, Urgência é tudo, né? ultrassom, a doutora Tatiana fazendo, ela está dentro da clínica, então muitas vezes eu acabo de atender, precisa de ultra, a Tatiana já entra para fazer a ultra logo em seguida. Então, o que a gente pode acelerar esse processo, até mesmo dos especialistas, cardiologia, oftalmologia, a gente consegue bem rápido também para não ter essa espera longa até chegar no médico, que às vezes pode chegar e já está mais grave do que estava. Então, a gente tenta acelerar o máximo possível. Justamente essa questão, cuidar e acelerar antes que se torne mais grave. Porque se você fez ali um exame, fez um ultrassom, obteve o resultado rápido, muitas das vezes o pet já precisa ir para a sala de cirurgia, né? Hoje teve isso. Hoje teve isso? Hoje eu já tinha feito as cirurgias minhas que já estavam agendadas. Sim. Eu ia preparar para ir embora. A Tatiana estava fazendo uma ultrassom num paciente que a doutora Ana atendeu. Uhum. E antes de eu sair, elas falaram:
Bruno, é piometra, que é infecção de útero. E é cirurgia de urgência, o animal já ficou, eu já operei. Caramba, Então, assim, já foi assim. E a infraestrutura ali para você fazer a cirurgia, Bruno? Quando você. Porque é uma sala de cirurgia que foi montada para você lidar com casos ali de média e alta complexidade. Essa sua especialização, né, na área cirúrgica fez com que você montasse uma área e tivesse os equipamentos necessários ali para que você pudesse fazer a cirurgia da melhor forma possível. E não só dos pacientes, isso, gente, é fato mesmo. Não só dos pacientes da clínica, mas como pacientes de outras unidades veterinárias, de outros consultórios que são encaminhados ali só para fazer cirurgia, não é isso? a gente tem um relacionamento bom com muitos veterinários aqui da região, que às vezes tem um consultório deles e no consultório não tem centro cirúrgico. Uhum. Eles não são, como que fala? Autorizados para fazer cirurgia dentro de um consultório. Porque tem Ah, tá. diferença de consultório, clínica e hospital. Sim, Então, dentro de um consultório, eles fazem os atendimentos de rotina e sim. pequenos procedimentos. Então, as cirurgias, esses consultórios, eles têm uma parceria com a gente, eles viram braços da veterinária Volta Redonda e a gente braços dele também. Então, o cliente dele continua sendo atendido porque vai encaminhar para a gente e a gente vai fazer o nosso melhor ali para o paciente se recuperar rápido do procedimento e volta para o veterinário dele também. Então, a gente faz algumas cirurgias para outras pessoas e em relação ao centro cirúrgico, a parte física do centro cirúrgico, é, foi feito bem, com bastante planejamento. Eu visitei a vigilância sanitária, eu conheço os fiscais, eu já trabalhei na vigilância sanitária, então eu sei o que a gente precisa. E foi feito com o máximo com todas as normas necessárias mesmo, assim, de retirada do instrumental sujo, a entrada do material limpo, a paramentação do médico veterinário. Então, tudo que você vê dentro de um centro cirúrgico de medicina humana, a gente traz para a medicina veterinária, porque os dois são medicina, né? A gente está fazendo cirurgia do mesmo jeito, né? Mas e o veterinário para fazer a cirurgia? Porque o controle mental e físico deve ser absurdo. Porque uma coisa tecnicamente você saber o que precisa fazer ali naquele paciente para que ele saia com a redução do sofrimento, curado, que a gente quer, o paciente curado. Muitas das vezes os casos são complexos, tem situações difíceis, a gente sabe disso, mas o teu controle mental e físico tem que ser absurdo ali. O Ah, eu que você faz assim para você relaxar antes de você entrar na cirurgia, ou concentrar, ou depois que você sai? Você tem algum ritual, alguma coisa assim, um rock, alguma coisa que você faça? Não, primeiro, assim, desde a véspera, quando são as cirurgias agendadas, eu já olho, já sei o que tem na minha É, agenda e você eu tinha já, falado. já meio que mentalizo o que vai ser, que aí você já antecipa alguns possíveis intercorrências que pode ter, que sempre pode ter. Uhum. E normalmente eu opero ouvindo rock, né? Não tem jeito. É isso mesmo? Acertei? Caramba. Baixinho, eu não coloco um volume alto para não Aham, atrapalhar, mas sim. eu sempre opero ouvindo música, eu tenho esse hábito. E eu falo para todos os estagiários, o único que não pode desesperar dentro do centro cirúrgico é o cirurgião, É. porque não vai adiantar em nada um cirurgião desesperado. Acontecer alguma coisa de um vaso romper, começar um sangramento maior, isso não é para acontecer, mas isso pode acontecer e a gente tem que estar preparado para isso e manter a calma e olhar e corrigir. A gente estudou anatomia, fisiologia justamente para a gente saber da onde que vem, para onde que vai e como que funciona. Se a gente sabe da onde que vem, para onde que vai, e como que funciona, a gente sabe consertar o que precisa. Sim, sim. Mas eu não faço todos os tipos de cirurgia. Uhum. Aí eu tenho nossos veterinários parceiros, tenho o Dr. Igor que faz a parte ortopédica pra gente, tem o Dr. Vitor, que algumas cirurgias que eu não faço, ou quando eu tô fora de Volta Redonda e surge alguma cirurgia, ele que faz, ele já foi estagiário lá da clínica, então são pessoas que eu confio, que eu conheço o trabalho, e que é o que eu sempre falo. A equipe da veterinária Volta Redonda sempre vai ser o que a gente acha que é o melhor. A gente busca sempre a melhor equipe, independente dos nomes. Eu conto que a veterinária Volta Redonda é soberana. As pessoas entram, as pessoas saem, mas a veterinária Volta Redonda tem que estar sempre no nível mais alto que a gente conseguir. É. Então, isso é importante falar para todo mundo sempre confiar em todos os profissionais da clínica
que tá até difícil. Eu vi num grupo que uma vez eu estava precisando de veterinário e a gente abriu seleção. E num grupo de WhatsApp que tem os veterinários e estudantes daqui da região, alguém que não sabia que eu faço parte do grupo, falou, eu não vou nem mandar meu currículo não, lá é impossível de entrar. Aí eu fiquei feliz com isso. Então, se é impossível de entrar, é porque quem entrar é realmente bom, porque tá passando, tá fechado, né? tá realmente difícil de entrar. Eu não vou colocar qualquer um para trabalhar, até porque leva meu nome, leva o nome da clínica, Lógico. e a clínica veterinária Volta Redonda é soberana, eu não posso estragar o nome dela. Então a gente tem essa... E dessa preocupação no cuidado, tanto de selecionar a equipe, quanto dos pacientes, do procedimento cirúrgico, passa também pela internação. E eu vi que você montou recentemente, eu acho que inaugurou no final do ano passado, no início desse ano, o setor de internação que tem 23 leitos. E na hora que eu olhei, é uma coisa assim tão bem montada. Dos espaços, tem um espaço para pets maiores, para dog alemão, como você mencionou, a área separada para cães e para gatos, para que eles não se estressem, né, trocando olhares e tal, e foi um desafio, foi algo que você visualizou já há um tempo, né, Bruno? Foi um desafio para o arquiteto que estava fazendo para a gente, porque arquiteto, a gente né? ficou chato ali. Enquanto não ficasse do jeito que a gente queria, ele refez aquele projeto várias e várias vezes, até chegar naquele... eu recebi visitas de outros veterinários amigos que deram palpite também. A gente até chegar no que a gente queria ali. E eu brinco que nunca tá do jeito que eu quero, que eu ainda, se puder, eu ainda mexo mais pra frente de novo. Mas já tá muito bom. E o nosso diferencial de internação, além dos cuidados, que eu falo que isso é o básico, o cuidado bem feito Sim. dos pacientes que estão sofrendo ali, que ninguém tá ali brincando, passeando na internação, é o cuidado com o emocional dos tutores, de manter eles por dentro do que está acontecendo, dar notícia para eles antes deles pedirem a notícia. Isso tudo é muito cobrado pela Carla, por mim, é muito cobrado que eles passem a notícia na madrugada. Se o cliente falar, eu quero saber a noite inteira, se ele não dormiu, ficou perguntando, a veterinária do plantão vai ficar conversando ali e passando as notícias o tempo inteiro. Esse é o ponto, a veterinária do plantão. Então tem um plantão de veterinários que ficam ali acompanhando os pacientes internados 24 horas, não é isso? Isso daí, eu já tô te dando a carta fechada, porque isso daí não é todo lugar que tem, Bruno. Tá levantando a bola para eu estar. Pô, chuta. Mas é porque a internação nossa, como eu não sou 24 horas, a internação é 24 horas, a gente consegue ter um cuidado maior dentro da internação. Porque os veterinários, eles não têm que parar para ficar fazendo atendimento que chega de emergência. Sim. Eles estão lá a noite inteira para cuidar dos pacientes que estão internados. Então, soro. Eles ficam muito mais focados, com a porta fechada, só cuidando dos animais da internação e dando todas as notícias precisas para os tutores ali, para diminuir um pouco essa ansiedade da separação, que muita gente chega lá e nunca ficou uma noite sem o pet em casa. Sim. Então, e de repente está sem o pet em casa porque ele está doente. Então, o grau de angústia e ansiedade vai lá no alto. E tem que saber lidar com isso e tentar se antecipar para reduzir isso cada vez mais, né? Não, eu vejo a doutora Isabela Araújo, né? Que ela fica de madrugada, ela pega os pets no colo, gente. Ela dá colinho pro pet na madrugada, que fica ali. Ela tem todo um cuidado, uma preocupação especial. Poxa, Agora... Bruno, depois que passa por todas essas etapas, né, que a veterinária Volta Redonda conquistou, que ela alcançou, a gente começa a pensar, né, tudo bem, chegamos aqui, 15 anos, agora como que serão os próximos 15 anos? Se a sua cabeça de empresário, de empreendedor, está sempre rodando, está sempre ativo, você já está olhando lá na frente. Então você está vendo, ok, a internação está funcionando jóia, o mundo à parte está funcionando direitinho, beleza. A cirurgia, ok, os consultórios, os exames. Agora, o que você está vendo de novo para poder fazer? Ué, mas quem que está me chamando aqui se eu não tenho nem internet? Eu nem tenho internet, jovem. Esse momento é que a gente deu um pause e fez um corte.
desse momento do que nós falamos e vamos retornar aqui do início da pergunta. Bruno, agora, quando a gente fala sobre esses 15 anos, no que você está visualizando os próximos? Porque até onde nós desenvolvemos até aqui, né? A internação está funcionando bem, o mundo à parte, a cirurgia, os exames, a equipe, né? Tá bem formada. Então você e a Carla ali estão administrando, mas já estão com a cabeça no futuro. O que vocês estão vendo lá na frente? Conta pra gente aí. A tendência é que mais para frente, pode ser um futuro próximo, Uhum. que a gente vire um hospital mesmo. Mas isso, com essa dificuldade toda que a gente faz para o veterinário entrar para a equipe, isso acaba sendo um pouco mais demorado, que eu não quero abrir um hospital 24 horas com atendimento no qual eu não confie. Uhum. Então, enquanto eu ainda não tiver redondinho com a equipe de veterinários, ainda não vai ser. Mas pensando nos próximos 5, 10, 15 anos, a tendência é que a gente cresça para virar um hospital mesmo e com mais especialidades ainda, com um número maior de consultório, com uma internação ainda maior, com mais parcerias com os outros veterinários da região e começar a capacitar os médicos veterinários também com cursos internos. Isso é um projeto meu que eu quero que seja realizado dentro da Veterinária Volta Redonda, um espaço de cursos para melhorar, capacitar ainda mais os médicos veterinários ou os estudantes ainda. Sim. Agora, Bruno, e não há temor e temeridade nenhuma em falar quais são os seus planos, porque para alguém montar um hospital veterinário também não vai ser do dia para a noite, né, meu amigo? Não, você mas- tem que formar toda uma equipe, você tem que se estruturar de fazer essa caminhada que vocês já fizeram até aqui, né? Então, poxa, seria o hospital veterinário Volta Redonda, é isso mesmo? Pode ser, vamos lá. Le- Tá caminhando para isso, né? Legal. Mas, de qualquer forma, o concorrente médico veterinário espalhado por aqui eu tenho um monte, né? Isso é normal, não E vejo parceiros eles. também, né? Eu não E vejo como parceiros também. concorrência, né? Aham. Quanto mais melhor. A gente tem que disputar na qualidade. Disputar no melhor atendimento, que essa disputa é uma disputa saudável, principalmente para os pets. Quem vai sair ganhando com uma medicina veterinária cada vez mais alto nível são os pets da região toda. Então, isso é uma disputa saudável, uma disputa bacana que eu não ligo, não. Até porque, assim, cada um tem a sua essência, cada um tem o seu estilo de trabalho, a cultura da sua empresa. E a cultura não é de uma hora para outra, né? É verdade. Assim, em poucos anos para cá que eu reparei que realmente a clínica já tem uma cultura bem definida. E quem já teve outras pessoas que entraram na clínica e pediram para sair, e são pessoas boas, não significa que elas são ruins, Uhum. mas elas não se adequaram com a cultura da minha empresa. Então, isso já foi um sinal que eu percebi na hora que realmente a gente já tem uma cultura muito bem definida. E a cultura principal que a gente passa para todo mundo da clínica é a melhor experiência do cliente e do paciente. Então a gente é uma empresa focada no paciente, focada no cliente em primeiro lugar. A gente é um hospital, uma clínica veterinária, mas que a gente é focado em gente, porque são eles que estão ali no dia a dia com os pets. Então não adianta não focar nas pessoas, né? Tudo gira nas pessoas, acaba no final. Então a gente foca nas pessoas sempre. E o que a gente faz para agradar ao máximo essas pessoas? É cuidar cada vez melhor dos pets dele. Por isso que o slogan tem lá, o veterinário Volta Redonda, você ama, a gente cuida. Entendeu? Caramba. E para terminar, Bruno, se você pudesse desejar um presente de aniversário, não para a clínica, né, mas para os seus pacientes, para os tutores, desse aniversário de 15 anos, o que você desejaria para eles? E tem tanta coisa, né? Deixa eu pensar agora, eu não tinha planejado essa resposta, não. Deixa eu ver aqui. Não, brincadeira. É desejar que a medicina veterinária evolua cada vez mais e mais rápido para a gente conseguir tratar dos pets cada vez melhor. Então, assim, que os equipamentos que tem fora do país cheguem para a gente de uma forma mais acessível, porque democratizar mais a medicina veterinária, dá o acesso à medicina veterinária para todo mundo que tem pet. É outro problema, assim,
que existe, as pessoas não têm como pagar, tudo é muito caro, as medicações de pet é muito caro. Então eu queria que tudo fosse mais fácil para todo mundo, né? Olha, é um excelente presente, porque desejando isso, né, desejando essa evolução, você está desejando saúde, né, para todos os pets, para todos os tutores. Então, pessoal, o nosso papo Pet a Pet fica por aqui. Nós recomendamos que você siga a Veterinária Volta Redonda pelas redes sociais. O Instagram é o @veterinariabr, o site o veterinariabr.com.br, o TikTok é o Veterinária Volta Redonda. E acompanhem por lá, sigam a veterinária, marque a consulta do seu pet também, né? Que aí você vai conhecer realmente de perto tudo isso que nós estamos falando por aqui. Bruno, muito obrigado por esse papo, sempre um prazer muito grande conversar com você, tá bom, meu irmão? Eu que agradeço todo mundo que está aqui ajudando também, assistindo. Valeu. Toda essa equipe de bastidores, lindíssima e perfeita. E elogiar o estúdio aqui, que o estúdio aqui, ó. Tá show, né? Tá bonito, já gravei podcast em São Paulo, tava falando antes. E aqui tá arrebentando. Tá arrebentando, né? Nível primeiro mundo aqui. Parabéns a todos os envolvidos. Então, pessoal, muito obrigado. O Papo Pet a Pet fica por aqui. Um abraço, até mais.